11. Da casa do príncipe Sherbatov levaram os preços para baixo, pela esquerda do mosteiro, até uma horta em que havia um poste. Por trás do poste tinha sido cravado um grande buraco. Cavado, está aqui enganado. Junto ao buraco e ao poste dispunha-se uma grande multidão em semicírculo. Nesta mole de gente havia poucos russos e, não em formatura, muitos soldados napoleónicos, alemães, italianos e franceses de fardas variadas. Além disso, à esquerda e à direita do poste havia duas formaturas do exército francês, de fardas azuis com dragonas vermelhas e polainas e barretinas. Os criminosos foram alinhados por ordem, de acordo com a lista, Pierre era o sexto, e levados para junto do poste. De ambos os lados começaram de repente a rufar tambores, e Pierre sentiu que aquele som lhe arrancou metade da alma. Perdeu a capacidade de pensar e de raciocinar. Apenas podia ver e ouvir, e apenas tinha um desejo, que o que tinha de ser feito o fosse o mais depressa possível. Pierre voltava a cabeça para os companheiros e observava-os. Os dois homens da ponta eram presidiários com as cabeças rapadas. Um alto e magro, outro moreno, peludo, musculado, com o nariz chato. O terceiro era um servo doméstico dos seus 45 anos, de cabelo grisalho e corpo cheio, bem nutrido. O quarto era Mujique, muito bem apessoado, com uma rica barba loira, escura e olhos negros. O quinto era um operário fabril magro, dos seus 18 anos, com uma bata vestida. Pierre ouvia os franceses a aconselharem-se quanto à maneira de os fuzilarem. Um de cada vez ou 2 a 2? 2, respondeu o oficial superior com calma e frieza. Deu-se uma mudança nas fileiras dos soldados. Via-se que todos se apressavam, e não como se apressam as pessoas que têm de fazer uma coisa urgente, embora compreensível para todos. Mas com aquela pressa de acabar um trabalho necessário, apesar de desagradável e inconcebível. Um funcionário francês de cachecol aproximou-se da ponta direita da linha dos criminosos e leu-lhes a sentença em francês e em russo. Depois, 2 pares de franceses aproximaram-se e, por indicação do oficial, pegaram nos 2 presidiários que estavam na ponta. Chegados ao pé do poste, os presidiários pararam e, enquanto os soldados traziam os sacos, olhavam em silêncio à sua volta, como um animal ferido olha para os caçadores que se aproximam. Um não parava de se benzer, o outro coçava as costas e fazia uma espécie de sorriso ao mexer os lábios. Os soldados, com mãos ansiosas, começaram a vendar-lhe os olhos, enfiar-lhes os sacos nas cabeças e a atá-los ao poste. 12 atiradores com espingardas saíram, em passo acertado e firme das fileiras, e pararam a 8 passos do poste. Pierre virou a cabeça para não ver o que ia acontecer. De repente ouviu-se o crepitar do fogo e aquele som pareceu mais forte a Pierre do que o da mais terrível trovoada. Olhou. Tudo envolto em fumo, e os franceses, com as caras muito pálidas e as mãos trementes, faziam qualquer coisa à beira do fosso. Levaram outros 2. Estes 2, do mesmo modo, com os mesmos olhos, olhavam para todos em silêncio e em vão, pedindo proteção só com os olhos, e sem compreenderem nem acreditarem no que seria a seguir. Não podiam acreditar, porque só eles sabiam o que para eles significava a vida. Não podiam compreender nem acreditar que lhe atirassem. Pierre não queria olhar. Tornou a virar a cabeça, e de novo uma espécie de explosão lhe pasmou o ouvido, e juntamente com o som viu o fumo, o sangue, as caras pálidas e assustadas dos franceses que de novo se atarefavam junto ao poste, empurrando-se uns aos outros com as mãos trementes. Pierre, respirando com dificuldade, olhava à sua volta, como que a perguntar: quer isto dizer? A mesma pergunta estava em todos os olhos que se cruzavam com os dele. Em todas as caras dos russos, nas caras dos soldados e oficiais franceses, em todos, sem exceção, se lia o mesmo medo, o mesmo terror, a mesma luta que lhes ia no coração. Quem é então que faz isto? Todos eles sofrem como eu sofro? Quem então? Quem? Relampejou pela alma de Pierre. Atiradores do 86. Em frente, gritou alguém. Levaram o 5º homem da fila, o que estava ao lado de Pierre sozinho. Pierre não compreendeu que estava salvo, que ele e os restantes tinham sido levados ali apenas para assistirem à execução. Sem alívio, sem alegria, olhava com um terror sempre crescente para o que se passava ali.
O quinto homem era o operário Fabril de Bata. Mal lhe tocaram, afastou-se de um salto aterrorizado e agarrou-se a Pierre. Pierre estremeceu e arrancou-se dele. O rapaz não conseguia andar. Pegaram-lhe pelos sovacos e arrastaram-no. Ele gritava. Quando o aproximavam do poste, calou-se bruscamente. De repente tinha compreendido ou que era inútil gritar ou que não era possível que o matassem. Ficou parado junto ao poste à espera de que lhe vendassem os olhos e, como um animal ferido, olhava à sua volta com os olhos brilhantes. Pierre já não podia virar a cabeça e fechar os olhos. A sua curiosidade e a de toda a multidão neste quinto assassínio atingia um grau muito alto. Tal como os outros, este quinto homem parecia calmo. Fechava as abas da bata e com um pé descalço coçava o outro. Quando lhe começaram a vendar os olhos, ele próprio ajeitou o nó na nuca, que estava muito apertado. Depois, quando o amarraram ao poste ensanguentado, recostou-se, mas como se lhe parecesse que estava desconfortável, mudou de posição. Endireitou os pés e encostou-se sossegadamente. Pierre não tirava os olhos dele, não perdeu o seu mínimo movimento. Por certo que se ouviu a voz de comando, por certo que à voz de comando soaram os tiros de 8 espingardas. Pierre, no entanto, por mais que tentasse recordá-lo depois, não ouviu na memória o som dos tiros. Apenas viu que o operário, por qualquer razão, deslizou subitamente das cordas, que em 2 lugares do seu corpo surgiram o sangue, que as cordas com o peso do corpo deram de si, e o rapaz, inclinando de maneira pouco natural a cabeça e dobrando uma perna, se sentou. Pierre correu para o poste, ninguém o detinha. Pessoas pálidas e assustadas atarefavam-se em volta do operário. A um francês, velho, de grande bigode, tremia-lhe o queixo ao desatar as cordas. O corpo caiu. Os soldados, desajeitado e rapidamente, arrastaram-no para trás do poste e começaram a empurrá-lo para o fosso. Todos sabiam, todos tinham a certeza de que eram criminosos e que precisavam de esconder o mais depressa possível as marcas do seu crime. Pierre olhou para o fosso e viu o operário com os joelhos levantados, arrasarem a cabeça e com um ombro mais alto do que o outro. Este ombro levantava-se e baixava-se convulsivamente, mas já as pasadas de terra iam cobrindo todo o corpo do rapaz. Um soldado gritou a Pierre que voltasse, com raiva, com fúria, dolorosamente. Pierre não percebeu e deixou-se ficar de pé, ao pé do poste. Ninguém o tirava de lá. Quando o fosso ficou coberto de terra, soou uma voz de comando. Pierre foi levado para o seu lugar e as tropas francesas, que formavam fileiras de ambos os lados do poste, deram meia volta e, em marcha regular, começaram a afastar-se do poste. 24 atiradores com as espingardas descarregadas, que estavam no centro de um círculo marcado, entravam em passo de corrida nas suas fileiras quando as companhias passavam a seu lado. Pierre, desconcertado, olhava agora para aqueles atiradores a saírem do centro aos pares. Todos se juntaram às respectivas companhias, menos um. Era um jovem, com a cara de uma lividez mortal, com a barretina a cair-lhe para a nuca, a espingarda em descanso no pé, e que ainda continuava ali parado ao pé do fosso, no sítio de onde disparara. Cambaleava como um bêbado, dando passinhos para a frente e para trás para manter o equilíbrio do corpo. Um velho sargento saiu das fileiras e, agarrando o jovem pelo ombro, arrastou-o para a companhia. A multidão de russos e franceses começou a dispersar-se. Todos iam calados, cabisbaixos. É para aprenderem a incendiar, disse alguém entre os franceses. Pierre virou-se para quem falava e viu que era um soldado querendo consolar-se com alguma coisa, mas sem o conseguir. Sem acabar a frase, abanou a mão e foi-se embora. 12. Depois das execuções, Pierre foi separado dos outros e deixado sozinho numa pequena igreja saqueada e emporcalhada. Ao fim da tarde, o sargento do corpo da guarda, com 2 soldados, entrou na igreja e informou Pierre que tinha sido agraciado e que seria transferido para a barraca dos prisioneiros de guerra. Sem compreender o que lhe diziam, Pierre levantou-se e foi com os soldados. Levaram-no para uns barracões que tinham sido construídos na parte de cima do campo com tábuas, troncos e madeiros queimados e meteram-no num deles. Viu-se no escuro, rodeado por umas 20 pessoas. Pierre olhava e não percebia quem eram, porque estavam ali e o que queriam dele. Ouvia as palavras que lhe diziam, mas não concluía nada delas, nem percebia por que lhes diziam. Não lhes captava o sentido. Respondia ao que lhe perguntavam, mas não tinha a consciência
de quem estava a ouvir ou a compreender as suas respostas. Olhava para as caras e para os vultos, todos lhe pareciam privados de sentido. A partir do momento em que Pierre viu o assassínio cometido por pessoas que não o queriam cometer, isto é extraordinário, como que se rasgou na sua alma aquela mola em que tudo se segurava e parecia vivo, e tudo ruiu e tudo se amontoou numa mistura de lixo absurdo. Isto é uma frase notável. Desaparecera nele, embora sem consciência clara disso, a fé no sistema harmonioso do mundo e a fé na alma humana e a fé na sua própria alma e a fé em Deus. Já antes Pierre passara por este estado de espírito, mas nunca com tanta força como agora. De antes, quando o dominavam as dúvidas deste género, essas dúvidas tinham como fonte a sua própria culpa. E no fundo da sua alma, Pierre sentia então que a salvação do desespero residia nele próprio. Mas agora sentia que não era a sua culpa a provocar o desmonuramento do mundo, deixando apenas ruínas sem sentido. Sentia que já não estava em seu poder voltar a acreditar na vida. À volta dele, na escuridão, estavam as pessoas e parecia que alguma coisa nele as interessava muito. Diziam-lhe qualquer coisa, faziam-lhe perguntas, depois encaminharam-no para outro lado e, por fim, viu-se a um canto da barraca ao pé de uns homens que conversavam e riam. E então, meus amigos, aquele filho do rei que, com uma acentuação especial no que, dizia uma voz no canto oposto da barraca. Sentado sobre a palha, em silêncio imóvel, encostado à parede, Pierre ora abria, ora fechava os olhos. Mal os fechava, via à sua frente o mesmo rosto pavoroso do operário fabril, pavoroso sobretudo pela sua simplicidade, e os rostos ainda mais pavorosos pela sua inquietação dos assassinos involuntários. Então voltava a abrir os olhos e fitava, sem sentido, a escuridão à sua volta. Sentado ao seu lado, curvando-se, estava um homem pequeno, o primeiro em quem Pierre reparou por causa do cheiro forte a suor que emanava dele a cada movimento. Este homem, na escuridão, fazia qualquer coisa nos pés, e Pierre, apesar de não lhe ver a cara, sentia que ele lhe lançava de vez em quando umas miradas. Quando os olhos de Pierre se habituaram à escuridão, percebeu que o homem se estava a descalçar, e a maneira como o fazia interessou Pierre. Depois de desenrolar os cordões de um pé, dobrou-os cuidadosamente e logo passou para o outro pé, olhando de vez em quando para Pierre. Então, enquanto uma mão pendurava um cordão, a outra já começava a desenrolar os cordões do outro pé. Assim, o homem, depois de se ter descalçado cuidadosamente, com movimentos amplos e ágeis, engaixados rapidamente uns nos outros, pendurou o calçado nas estacas cravadas na parede acima da sua cabeça. Tirou um canivete, cortou qualquer coisa, fechou o canivete, meteu-o debaixo da cabeceira e, acomodando-se melhor, abraçou os joelhos dobrados e fitou a direito os olhos de Pierre. Pierre sentia qualquer coisa de agradável, de calmante e de redondo naqueles movimentos ágeis, naquela arrumação cotidiana do cantinho do homem, até no seu cheiro. E sem se desviar os olhos, encarou-o também. Viu muita desgraça, não foi, meu amo? Disse de repente o homenzinho. E na sua voz cantante havia uma expressão de carinho e simplicidade tal que Pierre quis responder-lhe, mas tremeu-lhe o queixo e sentiu as lágrimas nos olhos. O homenzinho, no mesmo instante, não deixando que Pierre mostrasse o seu embaraço, voltou a falar-lhe na sua voz agradável. É, pombinho, não te amues, disse no seu tom de voz carinhoso e cantante, o mesmo tom com que falam as velhas camponesas russas. Não te deixes ir abaixo, amiguinho. Sofremos uma hora, vivemos uma vida. É assim, meu amigo. Ora, cá vamos vivendo, não nos queixamos. Há gente má, mas também há gente boa, disse ele. E sempre a falar, dobrou-se para a frente num movimento flexível. Levantou-se e, pigarreando, voltou para qualquer lado. É na sua malandra voltaste, ouviu Pierre a mesma voz carinhosa na outra ponta da barraca. Vieste, sua malandra, não te esqueceste. Está bem, chega. E o soldado, afastando de si uma cadelinha que lhe saltitava à volta das pernas, voltou para o seu lugar e sentou-se. Tinha nas mãos qualquer coisa embrulhada num trapinho. Toma, coma, meu amo, disse ele, voltando ao tom respeitoso, desembrulhando o trapo e oferecendo a Pierre várias batatas assadas. O almoço foi sopa e as batatas são gostosas. Pierre não comia havia 24 horas.
e o cheiro das batatas pareceu delicioso. Agradeceu ao soldado e pôs-se a comer.